Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. O padre Bassa, na vida de São Francisco de Jerônimo, narra a triste sorte de uma mulher incrédula que zumbava do inferno e dos novíssimos. O fato não deixa nenhuma dúvida, pois foi juridicamente provado no processo de canonização do santo e atestado com juramento por muitas testemunhas oculares. No ano de 1707, São Francisco de Jerônimo pregava como de costume nos arrabaldes de Nápoles, falando sobre o inferno e os terríveis castigos reservados aos pecadores obstinados. Uma mulher insolente morava na redondeza, aborrecida com aqueles sermões que lhe acordava no coração amargos remorsos, procurou molestá-lo com cascos e gritos. Dentro da janela de sua casa, uma vez o santo lhe disse: ai de ti, filha, se resistis à graça, não passarão 8 dias sem que Deus te castigue. A desaforada mulher não se perturbou por aquela ameaça e continuou com as suas más intenções. Passaram-se 8 dias e o santo foi pregar de novo perto daquela casa. Mas desta vez as janelas estavam fechadas e ninguém o importunava. Os vizinhos que ouviam consternados lhe disseram que Catarina, tal era o nome daquela péssima mulher, tinha morrido de improviso poucos antes. Morreu, disse o servo de Deus. Pois bem, agora nos diga de que valeu o zumbar do inferno. Vamos perguntar-lhe. Os ouvintes sentiram que essas palavras o santo as pronunciaram com inspiração e por isso todos esperaram um milagre. Acompanhado da multidão, subiu à sala, convertida em câmara ardente. Após breve oração, descobriu o rosto da morta e Catarina gritou. Descobriu o rosto da morta é Catarina. Gritou: diz-nos onde estás. O santo disse, São Jerônimo disse: diz-nos onde estás. A esta onde a defunta ergue a cabeça. A esta ode, a defunta ergue a cabeça, abre os olhos, toma cor o seu rosto, em atitude de horrível desespero, profere com voz lúgubre estas palavras: no inferno. Ela disse que estava no inferno. Imediatamente cai e volta ao estado de frio cadáver. Eu estava presente ao fato, afirma uma das testemunhas que depuseram no tribunal apostólico, mas não saberia explicar a expressão que causou em mim nos circunstantes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando da tal janela, fico muito impressionado quando vejo aquela funesta moradia. Parece-me ouvir o lúgubres, a voz no inferno. Ela dizia que estava no inferno. É isso, meus irmãos. Temos que lutar para viver sempre na graça de Deus e nunca viver em pecado mortal. Temos que sempre dizer a jaculatória. Vocês têm que decorar
Diz assim: Virgem Santíssima, não permita que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Sempre diga essas palavras. E sempre reze o ato de contrição. E temos que fazer por onde viver sempre na graça de Deus, longe do pecado mortal, porque é o pecado que nos afasta de Deus. E essa mulher que ficava zumbando de São Francisco de Jerônimo, zumbando, São Francisco de Jerônimo disse: daqui a 8 dias, quer saber onde é que você vai estar? E depois que ele foi lá, ela estava morta, ele perguntou: Catarina, onde estás? 3 vezes. Na última vez ela disse que estava no inferno, porque zumbou dele. Ele estava pregando e ela zumbando. E nós temos que rezar sempre por todos e procurar sempre viver na graça de Deus. Porque o que afasta cada um de nós, quando se afasta de Deus, é porque cometeu algum pecado mortal. Quando a gente comete um pecado mortal, a gente se afasta de Deus. E a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, diz: todo aquele que peca é do demônio. E nós temos que se afastar do pecado. Foge do pecado como se foge da serpente. Eclesiástico 21, verso 2. Eclesiástico 7, capítulo 7, versículo 40 diz: lembra do teu fim, jamais pecarás. Nós temos que ser de Deus totalmente, meus irmãos. Temos que viver sempre na graça de Deus, longe do pecado mortal. Porque o pecado mortal que leva muita gente para o inferno. E ninguém quer ir para o inferno, mas muitos procuram viver no pecado. Deus não quer ninguém no inferno, mas muitos que vão para lá é porque não abandonaram o pecado, viveram no pecado e morreram no pecado. Temos que pedir sempre a Deus a graça de morrer santamente como os santos. Morrer na graça de Deus. Viver a vida de santidade. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.